Bom, vamos lá. Vamos agora corrigir a quinta questão. A quinta questão pede determinantes desta matriz de ordem 4. E nós sabemos que quando a ordem de uma matriz fica superior a 3, para calcular o seu determinante, a coisa complica um pouquinho. Mas não precisa se desesperar. Tanto é que nós vamos apresentar 4 maneiras distintas para poder resolver esse tipo de problema. E você vai utilizar a que for mais prática e mais fácil ao seu ver, ou mais conveniente também, de acordo com a situação. Então, para começar, nós vamos começar com o Teorema de Laplace. Vamos usar o Teorema de Laplace para resolver essa questão. O Teorema de Laplace diz o seguinte, que basta eu pegar uma linha ou uma coluna dessa matriz e fizer o produto de cada um desses elementos pelo seu respectivo cofator, e depois somar tudo isso, dessa maneira, com essa expressão, eu tenho o valor determinante que eu tanto procuro. Então, eu vou escolher, é uma questão de escolha, eu vou escolher a primeira coluna e vou fazer 1 vezes o cofator referente a este elemento, mais 1 vezes o cofator referente a este elemento que ocupa a segunda linha e primeira coluna, mais menos 1 vezes o cofator deste elemento que ocupa a terceira linha e primeira coluna, mais 0 vezes o cofator deste elemento que ocupa a quarta linha e primeira coluna. Repare que aqui eu tenho 0 vezes o cofator, então não preciso nem me preocupar com esse último cofator, porque eu sei que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então vamos lá. Agora eu preciso calcular que cofatores são esses, né? Então vamos calcular o cofator referente à primeira linha e primeira coluna. Então aqui eu tenho o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna e vou riscar a coluna em que ele está e também a linha em que ele está. E com isso eu tenho uma nova matriz, né? Então, qual é esse cofator? É menos 1 elevado a 1 mais 1, este 1 referente à linha e este segundo 1 referente à coluna, vezes o determinante da matriz, cujos elementos são os elementos que eu não risquei. Então, aqui eu tenho 373, 102, 353. Então, eu preciso calcular esse determinante, esta potência, fazer o produto desses resultados, e aí assim eu tenho esse cofator aqui do elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o valor deste determinante. Usando a regrinha de Sarri, vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna e vou fazer o produto dos elementos que estão na diagonal principal e também dos elementos que estão das diagonais paralelas a essa diagonal principal. Eu vou somar tudo. Então, vai ficar 3 vezes 0 vezes 3, 0. 7 vezes 2 vezes 3, 42. 3 vezes 1 vezes 5, 15. Menos a soma do produto dos elementos que estão na diagonal secundária e nas diagonais paralelas à diagonal secundária. Então, vai ficar 3 vezes 0 vezes 3, 0. 5 vezes 2 vezes 3, 30. 3 vezes 1 vezes 7, 21. Então, na verdade, eu tenho 0 mais 42 mais 15, 57, menos 0 mais 30 mais 21, 51. Então, eu tenho, na verdade, 57 menos 51, que vai dar 6. Agora, vamos calcular qual é esse cofator. Eu sei que menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado ao quadrado, né? Que vai dar 1. Então, como eu preciso multiplicar pelo valor desse determinante, eu tenho 1 vezes 6, que vai dar 6. Agora, vamos para o cofator referente ao elemento que está na segunda linha e primeira coluna.
Lembrando que eu peguei a primeira coluna toda. Vamos repetir o mesmo processo. Vou eliminar os elementos que estão na primeira coluna e os elementos que estão na segunda linha. E aí vamos pegar os elementos que sobraram para formar a nova matriz, né? 2, 5, 0, 1, 0, 2, 3, 5, 3. E aqui o expoente dessa potência vai ficar 2 mais 1. Desculpa, eu acabei não acertando aqui. Aqui entra o 2. Vou tentar consertar com a caneta. Ficou uma coisa um pouquinho esquisita, mas vamos lá, vamos continuar. Então, calculando o valor deste determinante, nós temos 2 vezes 0 vezes 3, 5 vezes 2 vezes 3, 30, 0 vezes 1 vezes 5, 0, menos, vamos agora para a diagonal secundária e seus paralelos. 3 vezes 0 vezes 0, 0, 5 vezes 2 vezes 2, 20, 3 vezes 1 vezes 5, 15. Então, eu tenho 30, né? A soma disso tudo dá 30, menos 0 mais 20 mais 15, 35. Então, eu tenho 30 menos 35, vai dar menos 5. Então, que cofator é esse? Eu sei que menos 1 elevado a 2 mais 1 é menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1, né? Então, na verdade, eu tenho menos 1 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1 vezes 5, 5. Então, o cofator que eu estou procurando é 5. E agora, vamos lá para o nosso cofator referente ao elemento que ocupa a terceira linha e a primeira coluna. Então, vamos eliminar os elementos que estão na primeira coluna. Desculpa, gente. Na primeira coluna e terceira linha. E aqui nós temos a matriz, né? Formada por esses elementos que sobraram. 2, 5, 0, 3, 7, 3, 3, 5, 3. Então, o cofator é dado por menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o valor desse determinante. Então, calculando o valor desse determinante, essa figura já até estava, né? Um erro também de formatação, mas vamos lá. Repetindo aqui a primeira coluna e a segunda coluna, vamos calcular o valor desse determinante. Então, é só fazer 2 vezes 7 vezes 3, 42. 5 vezes 3 vezes 3, 45. 0 vezes qualquer coisa, 0. Aqui eu também tenho 0, né? Vai dar 0. 3 vezes, quer dizer, 5 vezes 3 vezes 2, 30. 3 vezes 3 vezes 5, 45. Então, aqui eu tenho 42 mais 45, 87. 0 mais 30 mais 45, 75. 87 menos 75 é igual a 12. Então, agora, para finalizar, nós temos que esse cofator é igual a menos 1 elevado a 3 mais 1, que vai dar 4. E nós sabemos que qualquer potência de base negativa e expoente par tem um resultado positivo. Então, menos 1 elevado a 4 é igual a 1. 1 vez o 12, 12. Então, nós temos que esse cofator que nós estávamos procurando é igual a 12. O último não nos interessa muito, né? Porque a gente sabe que 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Então, agora é só organizar. O valor desse determinante que eu estou procurando é igual a 1 vezes o cofator referente a esse elemento, que nós achamos que vale 6, mais 1 vezes este outro cofator que nós encontramos como resultado o 5, mais menos 1 vezes o cofator referente a este elemento que ocupa a terceira linha e primeira coluna, né? Nós encontramos que vale 12. Então, nós temos que esse determinante é igual a 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5.
Menos 1 vezes 12, menos 12. 6 mais 5 menos 12, mais esse zero, né, que não serve para muita coisa aqui na soma, vai dar menos 1. Então, já encontramos uma maneira de resolver essa questão através do teorema de Laplace. Vamos para